Saúde está hoje no estúdio aqui de beleza, aqui na Aldeia da Serra, o UP, que é a proprietária, dona maravilhosa, cabeleireira linda, que é a Luciana Menezes. E ela vai falar um pouco pra gente a importância que tem o autocuidado sobre a terapia capilar, ou como que ela chegou aqui. Tudo bem, Luciana? Tudo bem com você? Luciana, eu queria saber por que você chegou nessa área, qual foi o que chamou mais atenção? Então, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu tenho um espaço em Barueri de beleza, né? E eu me interessei muito em ir para a terapia capilar para agregar serviços no meu salão de beleza. Por quê? Porque a gente passou por uma época de pandemia e esse retorno dos clientes nessa época pós-pandemia, eu observei um problema muito sério de queda de cabelo. E aí eu comecei a ver o que eu poderia trazer para agregar no meu espaço para poder cuidar desses clientes que estavam com essa queda de cabelo acentuada, porque são pessoas que muitas vezes não querem ficar tomando medicação, porque já tem um histórico de tomar um monte de remédio, e eles não querem ficar com mais remédio para ficar tratando o sintoma e não tratar a causa. Então, como no nosso espaço de beleza a gente já trata dos cabelos, eu achei muito interessante poder cuidar do couro cabeludo. Então eu fui atrás, me especializei em terapeuta capilar para eu poder oferecer esse serviço para os meus clientes. E eu estou gostando muito, porque os resultados são realmente ótimos. E o melhor sem ter que ficar tomando medicação. Lógico. E como é que é feita a terapia capilar? Então, a terapia capilar, ela basicamente, a gente faz uma análise tricoscópica, né? Então tem uma câmera e a gente olha o couro cabeludo detalhadamente, uma câmera que aumenta 100 vezes, a gente consegue ver, detectar patologias, é bem interessante. Como o dermato faz? O dermato pega a câmera, o tricologista, aí ele vai, a gente consegue detectar eflúvio, que é aquele cabelinho que cresce e cai rápido, a gente consegue detectar algumas patologias, psoríase, dermatites. Enfim, tem várias, né? Alopecias androgenéticas, enfim. E aí a gente consegue montar protocolos com óleos essenciais que são maravilhosos, você conhece, né? Sim, fiz do meu cabelo. Os óleos essenciais, além do que é aromaterapia. A aromaterapia é uma técnica muito antiga e ela trata ansiedade, ela trata até questões de concentração. Então a gente agrega nos nossos protocolos de terapia capilar aromaterapia também, mas temos aparelhos LED, laser, alta frequência que estimulam a circulação, trata por dentro do bulbo capilar. Então os resultados, se você fazer pacotes e seguir o tratamento bonitinho, os resultados são ótimos e sem tomar medicação. E esse você falou dos óleos essenciais. Para cada tipo de patologia ou cada tipo de pessoa que tem um problema capilar é usado. Exato. Ou não tem, ou é sempre o mesmo? Não, tem diversos óleos essenciais, né? Então a gente usa, dependendo do problema específico que a pessoa tem, lógico que a gente faz uma análise antes, né? A pessoa precisa fazer preencher uma ficha de anamnese, que, por exemplo, tem alguns óleos que é contraindicado para algumas pessoas. Por exemplo, o orégano, que ele é um super mega estimulante, ele é contraindicado para quem é hipertenso. Então a gente já tem que ter um cuidado com alguns tipos de óleo, mas no geral são óleos que a gente seleciona para poder colocar dentro daquele protocolo que é necessário individualmente, não é uma coisa só para todo mundo. E sem contar que tem a questão do aroma, que todo mundo gosta. Ah, sim, é de muito avelã, bom, sensacional. é muito gostoso. O cheiro é extremamente terapêutico, muito bom. E ganha uma massagenzinha aqui, ó. Sim, as massagens cranianas é importante para fazer os estímulos, é muito bom. E você viu que as pessoas pós-pandemia tiveram mais problemas de queda de cabelo, tanto deram conta também a própria doença, o emocional, do que antes? Ah, com certeza. Como mexeu com todo mundo. Infelizmente a pandemia, ela desestruturou. Então quando desestrutura, a gente tem que tomar o rumo de novo. E aí essa questão do cabelo, da pele, tudo
parece que foca nisso quando a gente não tá bem. Né? Então tem toda a questão do próprio vírus, do Covid, que muita gente, até hoje tem estudos que relatam esses efeitos pós, né, Covid. Então nós acreditamos que tudo está correlacionado. Então os tratamentos que a gente pode fazer o mais natural possível, eu acho que é muito bem-vindo, tanto para a mente quanto para o corpo. Então por isso que eu gosto muito da terapia capilar. E as pessoas que estão vindo aqui para fazer a terapia capilar são mais ou menos que idade? Tem idade? Todas as idades. Todas as Inclusive, idades. não só por conta da pós-pandemia, a gente trata pessoas transplantados, adolescentes que têm essa questão hormonal, que às vezes cai o cabelo, então a gente trata também os adolescentes. Não tem idade terapia capilar. Idosos, principalmente, eles adoram. Eles adoram. Um cuidado sempre é bom, né? É muito bom. E você viu que esse tratamento, eles vêm com frequência, com qual frequência aqui? Então, os tratamentos, geralmente, para quem precisa fazer um tratamento específico, que é uma patologia específica, a gente pede tratamentos semanais, pacotes. Agora, quem vem mais para tratar da fibra capilar, por exemplo, quem tem luzes, tem um ressecamento natural por conta da química, ou quem tem muito cabelo branco, que geralmente o cabelo branco também ele já vem com uma deficiência de algumas vitaminas e aminoácidos, a gente faz reposição através da terapia capilar também. Não é só específico para quem tem patologia, é geral. Você está há quantos anos na área? Então, eu tô nessa área já tem uns 20 anos já. Eu tô nessa área. E o que você está vendo de diferença das pessoas, esse autocuidado? Então, eu vejo hoje as pessoas muito mais voltadas para bem-estar do que exclusivamente beleza. Então as pessoas querem o bem-estar junto com a beleza. Antigamente não, as pessoas focavam muito, eu quero um cabelo extremamente loiro, custe o que custar, eu quero um cabelo liso. Hoje não, as pessoas, que química que você vai usar no meu cabelo para ele ficar mais liso? O que é esse ativo? As pessoas estão muito mais preocupadas com o que se usa e aí depois preocupada com a consequência. Eu acho isso fantástico, porque a gente precisa saber o que as pessoas usam. A gente tem que ter esse conhecimento, até por questão de saúde. Sim. E os profissionais com isso têm obrigação de se especializar, de buscar mais conhecimento. Então nesses 20 anos é muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Então eu gosto muito de focar nessa parte mais de tratamento mesmo. Agregando com a beleza. Lógico, e eu acho que é importante porque às vezes as pessoas têm alergia a algum produto. Exatamente. E isso tem que saber, vocês têm que saber. E até pela nossa saúde também. Porque imagina você ficar 20 anos trabalhando com produtos químicos sem você ter um conhecimento. Não tem como, né? Então, para nossa saúde, para a saúde dos nossos clientes é importante. Você já chegou alguma vez de ter uma pessoa que tivesse alguma alergia e não chegou para fazer? Olha, teve um caso de uma moça que ela adquiriu uma alergia e ela chegou para mim e falou que não tinha alergia. Eu perguntei, eu sempre pergunto, né? A gente fez um procedimento químico, só que eu notei quando eu apliquei o produto que ela começou a ficar vermelha, couro cabeludo, pescoço, que essa região do pescoço geralmente é onde a gente consegue ver, né, essa parte aqui de baixo. Aí o que eu fiz? Eu já imediatamente já levei ela pro lavatório e já tirei, porque eu falei, olha, se você não é alérgica, você tá com reação alérgica. Então a gente já suspendeu o uso do produto. E aí de fato depois ela foi fazer vários exames, aí depois ela acabou me relatando. Mas às vezes o cliente, o grande problema disso é o cliente não falar a real do que acontece com ele. É igual pra médico, às vezes mente pra médico, então, porque quer ficar bonito, quer se embelezar, mas não pode, né? Porque aí é um problema, um alto risco isso, pra saúde dele e pra gente. Sim. Também, né? Isso vocês também, quando vocês fazem a terapia capilar, eles devem falar um pouco sobre isso também, sobre um pouco de alergia geral. Sim, tanto que nós tratamos, tem protocolos para pessoas alérgicas. Tem. Tem tudo. Terapia capilar eu falo que é maravilhoso. A terapia capilar existe há quanto tempo, você sabe? Olha, antes da pandemia já existia. Na verdade, a terapia capilar, ela começa... Ela engloba o quê? O foco da terapia capilar era
fazer tratamentos em transplantados. Então são pessoas que, a gente fala transplante, que é o correto, muita gente fala errado, né? Então, transplante porque você tira o pelo de uma região e transplanta para outra. Coloca em outro. Não é implante, é diferente. Então, nesse processo que você é transplantado, é preciso você ter uma frequência numa clínica ou agora num salão, que você use shampoos específicos, tratamentos específicos, para poder cuidar desse novo cabelo. Então, são shampoos, massagens, aparelhos de alta tecnologia que você precisa ter nesses transplantados. Então, aí, por que não colocar isso para quem não tem transplante, mas tem patologias? Então, foram abertos órgãos, por exemplo, tem a Academia Brasileira de Tricologia, ela liberou cursos para profissionais da área da beleza, biomédicos, enfermeiros, para dermatologistas, obviamente, porque é tricologista, né? Mas aí abriu esse leque para profissionais da área que podem tratar isso também, que tem capacidade para tratar isso. Então, aí abriu esse leque e foi maravilhoso. Aí entraram algumas empresas, tem várias empresas hoje, eu cito uma delas que é a Granda, que eu gosto muito, tem outras também, que tem produtos específicos para terapia capilar. Então, e foi um mercado que abriu muito. Hoje tem várias empresas, mas tem as pioneiras na terapia capilar. E foi aberto para todo mundo. E hoje as pessoas entendem que tem que ter cuidado com o seu cabelo, com o seu couro cabeludo. Antes de pensar no embelezamento, você tem que preparar o teu cabelo para isso, você tem que estar com uma pele boa para fazer o que você tiver que fazer, para você não desenvolver alergias futuras e outros problemas. Luciana, você que a gente sofreu, todo mundo sofreu a pandemia, a menopausa, eu acho que foi também para as mulheres é um problema muito sério em relação à queda de cabelo, à autoestima. Sim. Você tem bastante mulheres aqui que você atende, não? Olha, eu vou te falar que eu acho que 60% do nosso público é isso. E são mulheres que têm como os sintomas de pré-menopausa, menopausa, tem a questão psicológica, tem a questão física, então os nossos tratamentos terapêuticos ajudam muito. Mulheres que relatam para mim que não dormem direito, faz aromaterapia, fala que dorme melhor, porque aquele cheiro que fica no cabelo, aquela massagem craniana já vai começando a tratar a pessoa. Ali ela se desliga um pouco do que está acontecendo com ela. E a questão hormonal é muito séria. Lógico que tem que ter um acompanhamento médico nesse caso, né? Mas esses tratamentos que a gente coloca ajuda muito também. Muito mesmo. E tem bastante mulher assim? Tem, bastante. 60% mais ou menos. E de quantos anos? É na faixa de 44 até 60, por aí. É o nosso forte aqui do nosso salão. Bom, Luciana, nesses anos de experiência, você deve ter sentido bastante diferença nos cabelos das pessoas, né? Tem pessoas que gostavam muito do cabelo que não era mais natural, queria alisar, fazer aquela chapinha, assim, nada contra. Nem eu tenho nada contra. Mas eu acho que, eu não sei, na minha percepção, que eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, estão querendo deixar o cabelo mais natural possível, né? Sem mexer muito, né? Sim, eu acho. As mulheres hoje, elas querem um cabelo que deixem ela mais caracterizada como ela é. Não aquele cabelo da artista tal, eu quero meu cabelo igual, sei lá, de uma artista americana. Não tem mais isso. E hoje os profissionais, eles estão muito preparados e qualificados para fazer o visagismo, né? Porque essa técnica visagismo é você olhar para a pessoa e ver o que combina com ela. E o que combina com ela é o que deixa natural para ela. Então, quando você sai dessa linha da sua paleta de cores, quando você sai muito dessa linha do seu natural, aí você vai para uma coisa que não te pertence. Então, acho que hoje todos os salões, no mercado, no Brasil, em termos de Brasil, ele está muito mais voltado para trazer para a mulher a personalidade verdadeira dela, o que ela é, a essência dela. Então essas coisas artificiais caíram muito.
E aí junta num todo a questão de cuidado de saúde, de querer usar um bom produto, de querer usar o que realmente faz bem para a pessoa, é maravilhoso pra gente, porque a gente consegue trabalhar com o cliente fazendo químicas ou se ele quiser deixar o cabelo natural, mas ele sempre vai ter uma satisfação porque ele se identifica. Então pra gente isso é muito bom, essa nova fase. A gente sabe que muitas mulheres ainda gostam do loiro, né? Não é à toa. Olha, gente. Nossa. Só pra finalizar, o manter o loiro é muito difícil, né? Eu não vou mentir pra vocês, gente. É difícil no sentido que quem tem um cabelo descolorido ou colorido, enfim, precisa entender que foi tirado da fibra capilar uma série de vitaminas, de lipídios, aminoácidos, queratina. Então, se a gente não repor isso com os tratamentos, não só a terapia capilar, você ter em casa um bom shampoo, uma boa máscara, um condicionador e você ter um protocolo capilar no salão de tratamento, se você não tiver isso, a saúde do seu cabelo não vai ficar legal. Você vai ficar com o cabelo sem brilho, um cabelo que vai embaraçar. Então você precisa, todas as pessoas precisam ter entendimento. Não se trata cabelo só no dia que vai no salão, se trata cabelo em casa. É como se você fosse no médico, ele te receitasse um tratamento e você continua em casa. Porque se a pessoa não tiver esse hábito, não vai ficar bom o cabelo. E não vai ser culpa do cabeleireiro. Agora você me dá, assim, resumidamente, uma dica para manter um cabelo saudável, bonito, no dia a dia. Ó, a melhor dica é consultar um profissional sempre, pedir orientação, mas o que todo mundo já pode fazer em casa é, quando for escolher um shampoo, procura ver se tem uma descrição lá do pH, porque o ideal dos shampoos, dos tratamentos de cabelo é entre 4,5 e 5,5. Se tiver o pH lá no seu condicionador, na sua máscara, já é uma boa coisa. Sempre procurar usar shampoos que não tem muito sulfato, shampoos que não tem esses derivados de petróleo, porque essas coisas são toxinas que não fazem bem para a saúde, nem para o cabelo. E hoje no mercado tem várias marcas que não têm esses ativos que fazem mal. E sempre procurar produtos orgânicos, porque aí eles vão ter uma formulação muito melhor. É a dica que eu dou. E qual que é o protocolo, assim, shampoo e aí o condicionador só nas pontas? Como é que é o protocolo então, que você... o protocolo vai depender do tipo de cabelo e couro cabeludo. Mas, normalmente, se você usar um shampoo só, o que eu não recomendo, eu sempre falo, use 2 shampoos. Por quê? Principalmente quem tem coloração. Porque a gente tem uma raiz, que é um histórico de cabelo novo, e a gente tem um comprimento, que é um cabelo processado. Mesmo se não tiver quente, é um cabelo processado, porque lava, tem cloro, sol, piscina. Então, use um shampoo 2 vezes por semana, mais para limpar o couro cabeludo, um shampoo um pouquinho mais adstringente, e intercala com um shampoo mais para tratamento, um shampoo com um pH mais hidratante, um shampoo para cabelo seco, um shampoo mais hidratante. E aí, com isso, você equilibra tanto o seu couro cabeludo, como o comprimento e pontas. E o certo é usar shampoo, depois o condicionador. Se você for usar máscara, é shampoo, máscara. E condicionador no final você pode usar para finalizar. Se tiver um leave-in, que é aqueles cremes sem enxágue, você pode passar, porque geralmente hoje os leave-ins, eles vêm com proteção solar, proteção UV, térmica, ele protege. Você pode usar um leave-in antes de secar o cabelo, é muito importante. E para finalizar, os nossos queridos óleos finalizadores. Porque os óleos finalizadores, que tem vários no mercado, eu vou citar uma marca aqui que eu gosto muito, que é da Alpha Parf, a linha Semi de Lino. Eu gosto. E esses óleos, eles são muito fluidos, são óleos que você passa, parece que nem os óleos no cabelo. E eles dão realmente um brilho, uma textura muito boa. Então eu recomendo. Isso para independente se é para cabelo loiro, ruivo. Independente. Óleo sempre óleo. O nosso cabelo, ele tem na composição mais óleo do que água. Sim. Então, essa coisa de falar que tem que repor água não existe. A gente tem que repor óleo.
Então é importante usar óleo no cabelo. Vamos o óleo certo. O óleo certo, lógico. Recomendável. Luciana, eu gostaria muito de te agradecer. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pela oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre a terapia capilar, que é tão importante, né? E que tem tantos profissionais envolvidos e principalmente os cabeleireiros que tratam diretamente com a autoestima das pessoas, tanto homens quanto mulheres, crianças, enfim. Exato. Eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí no seu canal. Pode falar sobre isso. Sempre que me convidar, virei. E fala sobre isso. E também aproveito para falar para vocês que o meu espaço ele é em Barueri, em Aldeia da Serra. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é @uphairdresser. Ela vai depois colocar aí bonitinho para vocês seguirem. E no nosso espaço vão ter vários videozinhos de tratamentos que a gente faz. Vocês podem seguir a gente lá. E terão dicas também de beleza para vocês. Da Denise, inclusive. Seria legal, Duda, mostrar isso aqui, ó, os olhos. Também. Boa. Você tem Ela tá filmando já. Ela já tá filmando dela, mas a gente pode filmar com os dois. Então, isso aqui é um protocolo de terapia capilar. A gente utiliza 3 óleos essenciais e um óleo vegetal. Os óleos essenciais. A gente tem incluído lavanda, capim-limão. No caso dessa cliente, ela tem uma disfunção de oleosidade. E temos o óleo vegetal, que a gente usa no óleo de avelã, que é para hidratar a fibra capilar em geral. E aí, esse é o vapor de ozônio que a gente direciona no cabelo, e a gente faz movimentos circulares para poder espalhar todos esses óleos. A gente faz uma massagem craniana para poder respirar também. Em todo o processo, a gente vai massageando e direcionando esse vapor de ozônio que vai potencializar o resultado desse tratamento. Sem contar que é super relaxante, né, Pri? Muito relaxante. Muito maravilhoso. Acho que eu vou levar suas mãos para minha casa e fazer isso todos os dias. Muito maravilhoso. E o cheiro? Muito bom. Gente, meu cabelo está parecendo cheiro de todos esses olhinhos e de avelã. Nossa! Que delícia! Muito bom, muito bom. Eu entrevistei a Luciana, que é proprietária aqui do UP, muito maravilhosa, que faz esse tratamento capilar incrível aqui no salão dela, no qual eu frequento, por isso que eu sei que ele é muito bom, né? E tem outras pessoas boas aqui também no salão. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço, obrigada gente. A você que está assistindo, compartilha, inscreva no canal, isso é muito importante. Até a próxima. Até a próxima.